alcançadas e transformadas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Está feliz com Jesus aí? Diga amém. Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o básico da fé cristã, as bases que compõem o Evangelho de Jesus. Nós começamos falando aqui sobre arrependimento. O Cauê começou falando sobre arrependimento, que é a porta de entrada para o Evangelho de Jesus. Se conscientizar da sua vida de pecado, sua vida andando longe de Deus. Na segunda ministração eu falei sobre transformação, a necessidade de mudança. Semana passada o Fernando falou sobre alguém que tem a base do Evangelho, é generoso, sobre a generosidade. Hoje eu quero falar, irmãos, de um dos temas talvez mais esquecidos da caminhada com Deus, da caminhada de fé, que se chama santidade. Você sabe o que é isso? Você sabe essa necessidade? É sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite. E para começar a falar sobre santidade, eu quero ler com você Hebreus, capítulo de número 12, o verso 13 e o 14. Abra comigo sua Bíblia aí no celular, anota aí os versículos no seu bloco de notas. Tenha por hábito trazer sua Bíblia impressa, papel, caneta, para que você anote e aprenda mais da palavra de Deus. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Versículo pesado, né, irmãos? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Agora eu te pergunto, e quem dá conta? E quem consegue? Sendo assim, quem é que pode se salvar? Por nossas forças mesmos? Ninguém. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, que nos dá a vitória e que nos ajuda nessa caminhada. Falar sobre santificação, sobre ser santo, é um tema esquecido nos dias de hoje, irmão. Porque é uma mensagem pesada, é uma mensagem desconfortável, é uma mensagem que mexe com a nossa maneira de viver, com o nosso dia a dia, irmão. Todo dia, Paulo diz que nós somos entregues como ovelha para o matadouro. Todos os dias, o pecado bate em nossa porta. O erro, a vontade de dar vazão à nossa carne, bate em nossa porta. Não é exclusividade de um ou de outro. Todos nós temos uma raiz, que a Bíblia diz que essa raiz é caída, que essa raiz, ela é debilitada pelo pecado e precisa ser restaurada. E só há uma maneira dessa restauração acontecer, que é entregando a vida para o Senhor Jesus. Mas talvez você diga, mas eu fiz isso, e mesmo assim, obrigado, Moisés, mesmo assim, eu continuo lutando, eu não continuo vencendo muitas vezes. Eu diria para você, bem-vindo ao time.
É assim mesmo, irmão. Tem dia que nós estamos crentes, tem dia que nós estamos fortes, e a gente diz assim, ó, cadê os endemoniados, que eu vou orar, eles vão ser libertos agora. Cadê os enfermos, que eu vou orar, eles vão sair curados. Mas tem dia, irmão, que a gente só está pela graça de Deus. Tem dia que a gente está se arrastando, e a gente está dizendo assim, Senhor, será que eu vou sair na rua, e o Senhor vai usar um profeta para falar comigo? Tomara que o Senhor use alguém no ônibus, tomara que alguém use alguém no trabalho. Hoje eu não estou crente não. E a gente tem um deslize aqui, tem um deslize ali, e a gente acha que tudo não deu certo, que a nossa caminhada com Deus está marcada. Mas eu quero te dizer, irmão, que isso não é exclusividade tua. Todo crente passa por isso. Mas a palavra de Deus está aqui para nos ajudar a ser santos. Vamos ver o que diz 1 Pedro, capítulo de número 1, do versículo 15 ao 16, olha a recomendação do apóstolo Pedro para nós. Na verdade, ele está lembrando o que Deus pediu para o povo de Israel, lá em Levítico. A primeira menção desse versículo é em Levítico, e Pedro lembra, e agora fala para a igreja. Olha o que diz, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, olha só o que a palavra de Deus diz. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Pois está escrito, ele faz menção de Levítico, sejam santos, porque eu sou santo. Deus é santo, irmão. E agora, se nós nascemos de novo, se nós entregamos a vida para Deus, nós também devemos ser santos, santificados. Mas o que é isso, ser santo? Na nossa cabeça brasileira, ser santo é o que a gente tem com que os irmãos católicos fazem, que alguém que teve uma vida piedosa, alguém que teve uma vida que aparentemente é irrepreensível, depois de partir para a eternidade, eles canonizam aquela pessoa. Eles dizem, olha, aquela pessoa foi tão boa, aquela pessoa foi tão irrepreensível, eu fiz uma oração, pedi por intermédio dele, dela, e me ouviu. Então, ele só pode ser santo. Ela só pode ter sido uma santa. Nós temos a visão de alguém irrepreensível. Mas aí, se a gente crê assim, irmão, nós vamos contra a Bíblia. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. E destituídos estão, separados estão da glória de Deus. Maria, José, Pedro, João, todos pecaram. Só existe um que não pecou, se chama Jesus Cristo de Nazaré, o homem irrepreensível. Logo, o que a Bíblia nos convida não é ser irrepreensível no sentido de não ter nenhum pecado, porque Deus conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, Ele sabe que somos falhos. Mas o que a Bíblia nos convida, nós precisamos entender que esse atributo de perfeição, santo, perfeito, é só Deus. No Antigo Testamento, quando a Bíblia chama Deus de santo, está dizendo sim, que Ele é irrepreensível, que Ele nunca pecou, que Ele é incomparável, e
A palavra ali está dizendo sobre ser cortado. Santo no sentido de Deus é alguém que é separado e é incomparável a outro. Por isso que santo, incomparável, venerado, adorado, só existe um: Deus Todo-Poderoso. Mas quando chega o Novo Testamento, e Ele nos convida a ser santo, o que Deus está nos convidando a ser? Se Ele sabe que a gente vai falhar, se Ele escolheu a gente, sabendo que a gente ia tropeçar, em fala, em olhar, por que Ele ainda diz para a gente ser santo? Por que ainda a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor? Ele não sabe que a gente é falho? Ele não sabe que a gente vai falhar em atos, em atitudes, em palavras? Por que ainda Ele exige isso? Sabe por quê, irmãos? Porque o sentido de santo que Deus nos chama para ser aqui é de ser separado. Isso é ser santo. Há um convite aqui para nós nessa noite, irmão. E o convite é: seja separado. Saiba quem você é em Cristo. O que é ser santo, então? Ser santo é: os outros podem, nós não. Os outros vão, nós não. Nossa mãe sempre disse isso para nós, a gente que não sabia. A nossa mãe falava sempre: os outros podem, você não. Essa é uma fala para crente, irmão. Os outros podem, os outros vão, mas nós não. O que é conversão, irmão? Lembra o dia da nossa conversão? Conversão é uma mudança radical de direção. Na conversão, Deus, Ele tira nós do pecado, não foi assim? Nós estávamos no pecado, nós nos convertemos, saímos do pecado. Mas o processo ainda não acabou. Nós estamos em processo. Eu sei que você não gosta muito não, mas dá uma cutucada aí do lado e diz: você está em processo. Fala aí para o irmão do lado. Você está em processo. Nós não alcançamos ainda a plena salvação. Deus nos tirou do mundo de pecado. Agora, o que é santificação? Sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é? Deus nos tirou do pecado. A santificação é: Deus tira o pecado de nós. São duas coisas diferentes, e é isso que você precisa entender, irmão. Na conversão você acha que já tinha acabado tudo. Você diz: Deus já fez, acabou. Não, Deus te tirou do mundo de pecado. Agora você está no processo de santificação, até chegar no último processo. Sabe qual é? Permitindo Deus, a gente vai falar aqui: glorificação, que aí o pecado não vai ter mais poder sobre nós, o pecado não vai ter mais domínio sobre nós, não haverá nenhum tipo de tentação para que a gente caia no pecado, irmão. Mas até lá, todos os dias, o pecado bate na nossa porta, o desejo que está em nós. O maior adversário que a gente tem não é o diabo, irmão, é a nossa carne, é a nossa velha natureza, é o nosso desejo desenfreado por desejos dessa terra, por desejos carnais, por coisas desse mundo. Esse é o nosso maior adversário, a nossa carne. Mas até o dia que Jesus voltar, nós vamos lutar com isso. Cabe a nós saber o que é para nós ou não. Cabe a nós saber o que está nos embaraçando. Pergunta para você aí mesmo aí: o que está te embaraçando? O que está sendo um embaraço para a sua santificação, para a sua comunhão com Deus?
O apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, aquele que milita, aquele que é um soldado de Cristo, não se embarace com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Quem alistou a minha e a sua vida foi Jesus. Você quer agradar Ele? Então não se embarace com os negócios dessa vida. Santificação, separação, irmão. Você tem que saber quem você é. Você tem que saber quem te chamou. Você tem que saber que você está em processo, irmão. E você tem que fugir de algumas coisas. Você tem que abrir mão de outras. Você tem que agradar ao Senhor. Santificação para nós então. Para Deus é incomparável. Ninguém vai ser santo como Ele. Ninguém. O homem canoniza e tenta elevar à mesma posição de Deus. Ninguém pode ser elevado à mesma posição de Deus. Mas há um convite para a gente ser santo também. E esse convite é: seja separado. Isso é ser santo, irmão. Eu disse que a primeira vez que apareceu o termo seja santo é em Levítico. E lá estava atribuído a comer carnes impuras para o judeu. A primeira vez que apareceu foi uma menção, isso aqui é glorioso, irmão. Isso aqui você tem que se atentar a isso. A primeira vez que aparece o termo, povo, seja santo, seja separado, seja cortado do mundo, arranca todo tipo de conexão, é Deus dando uma lei: existem carnes impuras, que vocês não comerão, povo. E quando Deus termina de falar as carnes através de Moisés, Ele diz: sejam santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Deixa eu te falar aqui, irmão, o que você tem se alimentado diz muito sobre você. Com o que você tem consumido, e eu não estou falando aqui só de comida não. O que você tem consumido pelos ouvidos, pelos olhos, pela boca, diz muito sobre você. Seja santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. Vocês aí que tem os cachorrinhos aí, tem algum cachorro que come verdura? Tem? É? Esse aí é meio... Mas não é habitual, né? Por quê? Porque é da natureza dele desejar carne, desejar algo suculento. É da natureza do cachorro desejar comer aquilo, irmão. Deixa eu te dizer, irmão, a nossa velha natureza se alimenta de coisas desse mundo. A nossa velha natureza é dela. Ela quer prazeres mundanos, ela quer coisas desse mundo, ela quer coisa que nos prende aqui. Vê se não é verdade. Quando a gente cai, acontece, não vem em nós algo que diz assim: por que eu fiz isso? Ou é só comigo? É só comigo? Olha lá, hein? Deus está vendo. Por que eu fiz isso? Por que eu comi esse trem? Por que eu me alimentei desse negócio? Sabe o que é isso? O Espírito Santo dizendo: ei, isso aí vai te saciar por um momento, mas não vai trazer a plenitude para a tua vida. Deixa eu te lembrar de algo aqui, irmão. Quando você aceitou a Jesus, o teu espírito reviveu. Você agora não é mais morto espiritualmente, você está vivo. E algo que está vivo precisa ser alimentado. A natureza, por mais que era morta, a natureza caída, era uma morta viva. E ela também precisa de alimentação. E o que é a alimentação da carne? Vazão dos prazeres mundanos,
coisas que nos prendem aqui, distrações. E o que é alimento para o espírito? Coisas espirituais, oração, comunhão com Deus, irmão. Palavra, louvor. Vamos ser sinceros, irmão? Seja uma música secular. Aqui eu não vou entrar no mérito se é pecado ou não, deixa para o próximo episódio. Seja uma música secular. Se a gente colocar o nosso rádio, não melhora algo em nós? Não melhora? Não dá né? O ritmo tem muda. As frequências da nossa mente mudam. Você fala, eu vou pôr aquela música, aquela me deixa, toda vez que toca no casamento, olha. Muda algo em nós. Porque a nossa natureza precisa de alimentação. E eu não estou entrando no mérito. É que tem umas músicas que é explícita, que é pecado, não preciso nem falar, né? Agora, por que às vezes a gente barra em pôr um louvor? Em pôr uma adoração? Vamos ser sinceros, irmão? Quem aqui tem insônia? Levanta a mão aí, já teve alguma vez? Olha aqui, um santo remédio. Quer dormir, irmão? Começa a tentar ler a Bíblia para você ver. Você acha que é à toa? Você acha que é coincidência? Você acha mesmo que é coincidência? É porque dentro de nós tem uma guerra travada. Dentro de nós há um conflito entre o homem Adão e o homem Jesus. Todo dia, o Adão que habita em nós, que ficou lá na piscina, ele dá uma saidinha, irmão, e puxa a gente. Mas o homem Jesus, com as mãos furadas, com os pés furados, diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Escolha viver separado. Sede santos. É engraçado, irmão, nesse versículo 13, Luiz, por favor, observe. Eu falei sobre transformação e eu citei um pouquinho que transformação está mais ligado com o que eu faço para o outro do que o que eu faço para mim, lembra? Não roubeis. Se eu for roubar, eu vou pegar do outro. Não minta. Eu estou falando, tudo é em relação ao outro, ao próximo. E olha só, de Hebreus, Luiz, Hebreus 12, versículo 13. Olha só o que o escritor dos Hebreus vai fazendo. Você que está em pé, há uma recomendação bíblica, irmão. Não se acha não, irmão. Não se acha. Nunca ache que você já está pronto. Top das galáxias. Galáxias, não sei nem falar. Não ache. Porque todos nós estamos sujeitos à queda. Não se acha, que a Bíblia diz assim, ó, aquele que está em pé, cuide, para que não caia. Mas olha só o que o escritor aos Hebreus vai dizer, ó. Há um conselho para nós: façam. Ele não está dizendo se possível. Aqui é hiperativo, é uma ordem. Façam caminhos retos. Para quais pés? Os seus. Diga assim, para os meus pés. Mas por que isso? É só por mim? É só para que eu seja chamado de santo? Não, porque tem gente vindo atrás. E quem está vindo atrás, se vê você que está com a perna boa, fazendo o caminho de qualquer jeito, vai tropeçar e cair. Para que o manco não se desvie,
antes seja curado. Sabe o que está acontecendo, irmão? Sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo uma geração de crentes que Deus levantou, curou as pernas, mas está vivendo, andando de qualquer jeito. Está vivendo, não aplainando o caminho, mas está fazendo de qualquer jeito, está levando a vida com Deus de qualquer jeito, está orando quando dá, está tendo comunhão quando dá, está se esforçando para agradar o Senhor quando dá. O que é isso? É no caminho, não aplainando, não fazendo um caminho para o outro que vem. Aí diz, eu não sei porque o meu amigo não se converte, eu não sei porque o meu marido não se converte. Sabe por que não? Porque você está com as pernas boas e não está aplainando o caminho para ele. Ele já está manco, vai cair e vai morrer. O convite é: aplana o caminho com a sua maneira de viver, com a sua postura, com a sua santificação, irmão. Não é sobre você. Para, irmão. Para de querer viver como um crente bebezinho, como um crente nenenzinho, que só leitinho, só a mim. Não é mais sobre você, é sobre quem está do seu lado, é sobre quem trabalha com você, é sobre quem está na tua casa. Não é mais sobre você. Para de ser crente bebezinho. Para de estar no colo. Você é um trator que prepara o caminho com esse pé bom que Deus te deu, irmão. Aplana o caminho para alguém. Sabe por quê, irmão? Você está forte e muitas vezes você não é santo como Deus te chama para ser, separado como Deus te chama para ser. Aí sempre vem um do nosso lado, irmão. Se prepara, viu? Sempre vem um crente mais fraco que você do seu lado. A pergunta é, o que ele vai encontrar quando grudar em você? O que ele vai encontrar quando grudar do seu lado? Se encontrar outro manco, irmão, vai ser, imagina, caminhar com 2 mancos juntos. Olha o convite de Deus, irmão. Alguém vai grudar do seu lado, dizendo: eu estou fraco, não vou mais para a igreja não, não quero mais saber de que, nossa, meu Deus, pensa no trem ruim aí para a igreja, hein? Olha, estou desistindo. Aí chega o outro manco do lado, é verdade, rapaz, aguento mais não, senta lá, o pastor, não, para, vamos ali que tem um pastor bom ali em São Caetano. Vamos ali. Para com isso, irmão. É andar com os pés firmes. Se alguém chegar assim, diga: eu quero te ajudar. Fica firme com Jesus. Fica firme com o Senhor. Deus vai te levantar. Deus vai te colocar em pé. Deus vai fazer você se levantar, irmão. Deus te chamou para levantar pessoas, irmão. Deus te chamou para estender a mão. Deus te chamou para ser santo. Deus te chamou para ser separado, não fazer igual a todo mundo, irmão. Deixa eu te dizer, a gente foi chamado para ter costas largas, irmão. A gente foi chamado para ser para-raio. Todos sabem o que é para-raio? Amém? Imagina se um dia o para-raio resolver ser espelho, irmão. O que vai acontecer? Coitado da gente. Não sou mais para-raio, não aguento, não suporto. Mas ele foi criado para isso, irmão. Você foi chamado para ser para-raio do céu, irmão. Estender as mãos ao caído, força ao necessitado, aquele que está pensando em desistir de seguir a Deus, aquele que está pensando em tropeçar, você tem que ser o primeiro a apoiar e andar com ele, irmão. Você pensa que é fácil? Pensa que é moleza?
Na conversão, Deus nos tira do mundo. Agora o processo que estamos Deus está tirando o pecado de nós. Mas está aqui ainda, irmão. E como é? A Bíblia diz que como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Você já bateu ferro com ferro, irmão? O que acontece? Diga assim, sai faísca. Sai faísca. Por que você acha? A santificação tanto está ligado ao outro, ao próximo. Por que você acha que Jesus disse que o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, é amar o próximo como você mesmo? Hã? Por que você acha que os programas de televisão que mais dão ibope e prende as pessoas os programas que têm pessoas confinadas dentro de uma casa? Por que você acha? Porque, irmão, você respeitar a individualidade do outro, você ver o ponto de vista do outro, você entender em que lugar ele está na caminhada, não é fácil. Você entender que você tem uma perspectiva, você está vivendo um tempo, e o outro está vivendo outro completamente diferente, não é fácil entender isso. Por isso Deus diz que o primeiro mandamento é: ame ao Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e semelhante a esse, ao teu próximo, como a ti mesmo. E aí? Ele sabia que seria difícil ou não? Ele sabia que não seria fácil abrir mão da nossa individualidade, abrir mão dos nossos desejos, para ver o outro bem, para ver o outro caminhando, para ver o outro em pé? Seja santo. Busquem, e aí ele vem no 14, Luiz, por favor. Procurai. Olha a primeira coisa que ele fala antes da santificação. Faz sentido o que eu falei agora ou não? Procurai viver em paz com todos os anjos. É isso? Não dos anjos, os anjos do Senhor. Seria tão melhor, né? Por que ele não colocou aí, né? Para a gente viver em paz com os anjos. Buscai a paz com todos. Está falando aqui, de cada um de nós. Está falando do corpo de Cristo. Viva em paz. E em santificação. O que é santificação então, irmão? Separação. Uma vida separada, dedicada a Deus. Uma vida, irmão, aonde a gente escolhe agradar ao Senhor. Mas por muito tempo foi criada a imagem que só quem prega tem que ser santo. Só quem tem um cargo na igreja tem que ser santo. Todo crente é convidado a ser santo, santificado, separado para Deus. A sua vida foi resgatada por um alto preço, irmão. Não permita que o inimigo toque. Não permita que o inimigo te tire você da onde Deus quer te mandar. E o escritor aí diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus se não se separar, irmão. Sabe o que é isso? É a conversão de Zaqueu, irmão. Você já viu? Já leu sobre isso? Zaqueu era um cobrador de impostos.
E ele um dia ouviu que Jesus estava chegando. E é interessante ouvir essa semana algo sobre Zaqueu, que diferente da maioria das pessoas que foram atrás de Jesus, que foram atrás de cura, que foram atrás de milagres de Jesus, Zaqueu só quis ele, irmão, só quis ver Jesus. Zaqueu não foi atrás para que Jesus curasse ele, para que Jesus entrasse na casa dele, como depois Jesus entrou. Ele só queria Jesus, irmão. Sabe qual é um primeiro segredo aqui? Para você ser santo? Só deseje Jesus. É o seu primeiro desejo, irmão, só Ele. Quando Jesus está passando, a Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura, era baixinho. Vou pôr mais baixo que eu, né? Baixinho. E para ver Jesus, ele sobe em uma árvore e vê a comitiva chegando. Ele só queria ver Jesus. Quando Jesus chega embaixo da árvore que Zaqueu estava, conhecia que ele só queria ele diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Sabe o que a gente aprende aqui, irmão? A gente aprende em uma lição simples, que para ver Jesus, para ter Jesus, a gente pensa que precisa crescer, subir, e Jesus está dizendo: Zaqueu, para me ver, é descendo que você me vê, é descendo que você tem comunhão comigo. A Bíblia diz que naquela noite Jesus janta na casa de Zaqueu. Olha que glória, irmão. Passado, no final do jantar, Zaqueu vira para Jesus e diz: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, e Jesus nem falou nada, Jesus em momento algum falou para ele nada, não colocou ele na parede contra os pecados dele, mas ele disse: se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 2 vezes mais. Se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, irmão. Olha o que é conversão, olha o que é santificação, irmão. Tem crente, se Deus falar, ainda vai rebater com Deus. Tem crente, se Deus expor, ainda vai dar um chacoalhão em Deus. Mas Zaqueu não, irmão. Zaqueu vira e diz: eu sei que eu tenho feito. Qual é o caminho aqui então, irmão? Reconhecer a nossa limitação, irmão. Reconheça a sua limitação. O convite dessa ministração aqui, irmão, é entender que nenhum de nós é perfeito. Mas o convite para nós é ser santo. Perfeito é só Deus. Há um convite para a gente ser santo, irmão. Há um convite para a nossa língua ser santa. Há um convite para os nossos olhos serem santos. Há um convite para as nossas mãos serem santas. Há um convite para os nossos ouvidos serem santos. Impedir que algo chegue em você, a gente não pode impedir muitas vezes, mas impedir que ele vá para frente, está sim no seu domínio. Impedir, Lutero dizia isso, impedir que o passarinho pouse em sua cabeça, você não pode impedir, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Tem gente, que absurdo, tem gente que o passarinho fez um ninho já na cabeça. As suas mãos são santas, seus ouvidos são santos, seus olhos são santos, seus pés são santos, separados para o Senhor, irmão. Seja santo, porque o teu Senhor é santo. Seja separado. Como tem sido em nossa vida, irmão? Entender que somos limitados é fundamental. Eu estou
Quarta-feira vai estrear uma nova série em nosso canal. Eu venho conversando com a Thaís sobre isso, sobre temperamentos, sobre a sua maneira de ser. Eu disse aqui semana passada, eu falei um pouquinho sobre, você se conhece? E existem algumas das personalidades que ela tem uma tendência de ser, não vou falar qual é agora não, de ser crítica com os outros. Mas quando é com ela, ainda bem que ninguém percebeu. Ainda bem que ninguém viu. Agora com o outro, meu Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia, Jesus, Senhor, Mestre, meu Rei. É fogo no pavio, irmão. E o convite é, assim como a gente espera misericórdia, seja misericordioso. Assim como um dia estenderam a mão para você, estenda a mão. Para de negar, irmão. Para de negar o braço estendido. A gente tem a memória fraca, irmão. A gente tem a memória fraca. A gente esquece que um dia alguém nos tirou da lama. E agora, porque a gente está com uma Bíblia embaixo do braço, porque a gente defende o nome de uma placa de igreja, a gente é repreensível. A gente está acima. Não. Eu citei Isaías até uns dias atrás. Irmão, o profeta Isaías já tinha profetizado. Ele já havia tido uma promessa de Deus. Qual era a promessa? Você vai ser profeta, eu te darei as nações. E ele começa até o capítulo 5, profetizando, sendo boca de Deus. Mas sabe como começa o capítulo 5 de Isaías? No dia que viu o Senhor. Naquele dia, irmão. No dia que o profeta Isaías viu o Senhor, assentado num alto e sublime trono. Sabe que ele começou a falar? Senhor, tem visto aí como eu profetizo? Senhor, tem visto o meu ministério profético? Eu sou o cara. Foi isso que Isaías disse, irmão? Sabe o que Isaías disse quando viu Deus? Ai de mim. Profeta, boca de Deus. Mas não dá, irmão. Não dá. Quando a gente vê Deus, quando a gente contempla a sua glória, quanto mais perto de Deus, mais necessitado, fraco, debilitado, carente da graça a gente vai se achar. Se está acontecendo o contrário com você, é longe de Deus que você está indo. Se você está achando super crente, se você está achando super pregador, se você está achando super homem de Deus e mulher, é para o outro lado que você está indo. Porque o dia que você for para o lado que Deus está, você vai ser como Isaías. Miserável homem que sou. Quem prega que faz, irmão, é coach, não é outro evangelho, é outra coisa, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo fala, tudo que eu tinha é esterco, pela glória do evangelho que eu alcancei. Se você está se achando, irmão, se eu estou se achando, é para o outro lado, é o lado que não está Deus que eu estou indo. Porque nós somos pó e cinza, irmão. O dia que a gente vê o Senhor, o que Deus falou para Moisés, irmão. Moisés, eu não posso passar, você não pode ver meu rosto. Você quer morrer, homem? O dia que você me vê, você morre. Eu vou fazer o seguinte, para você não morrer, tá vendo aquela fenda? Tinha 2 pedras, irmão. Na fenda eu vou passar ali, de costas. E a Bíblia diz que quando Moisés desce, o rosto dele está brilhando, irmão. Viu Deus pelas costas. E ele se achou, viu?
Pensa que Moisés era esse bonzinho, não. Que Paulo diz que o brilho do rosto dele já tinha sumido, mas para se mostrar para os outros, ele manteve o véu na cara, exibido. Tem gente que é assim. Nós temos, eu estou falando de mim, irmão, nós temos essa tendência de achar que Deus só usa quando eu faço. Não, irmão, eu preciso da graça de Deus. O convite aqui é para que todos nós, todos, nos santifiquemos para Ele. Não é sem santificação ninguém entrará na Hag. Não, é sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém entrará no céu. É isso. E começa por aqui, irmão, começa por nós. Nós precisamos estar com os pés firmes e preparando o caminho para vocês vindo, talvez tropeçando, talvez dizendo, essa semana eu pequei, essa semana eu falhei, esse mês foi difícil, eu caí, eu tropecei, mas você chega aqui, eu digo, a graça de Deus está disponível para você. Se arrependa, transforme-se, santifique-se. A Bíblia recomenda assim, o que está sujo, suje-se mais. Vai para a lama, você já decidiu, mas você está limpo, e a recomendação bíblica é, está limpo, limpe-se mais, limpe-se mais. Tem chance para você aqui nessa noite, a limpeza do céu para nós aqui nessa noite, vai limpar tua mente, vai limpar tua língua, vai limpar teus ouvidos, vai limpar você inteiro, irmão. Santificação, sem a qual ninguém, observe aqui, ele não está dizendo aí que o cargo vai fazer levar ou ver o Senhor, irmão. Ele não está dizendo aí que quem foi chamado para ser ministro, como pastor, está garantido no céu. Vai ter, gente consagrada a pastor no inferno, Ele não está dizendo que quem canta no grupo de louvor está garantido. Vai ter gente que louvou assim, no inferno, irmão. Sabe por quê? Porque o céu é para quem quer. O inferno vai sem querer mesmo. O inferno é para quem quer. O inferno é o céu. O céu é para quem quer. A Bíblia diz que desde a antiguidade o céu é tomado à força. É tomado à força, é desejando. Tem esse convite, mas eu não, eu sou diferente. Eu sou santo, porque meu Senhor é santo. Eu não sou santo porque eu sou da Hag, irmão. Eu não sou santo porque eu sou evangélico. Eu sou santo porque o meu Senhor é santo. Ele é o único e santo, inclusive. Ele é. Então o convite de ser santo não é perfeitinho, não é uma roupinha, não é um falar, não. Tropeçou, seja rápido em reconhecer, irmão. Por favor, por favor. Sabe por quê? Se a gente não reconhece rápido, a gente tem a tendência de normalizar aquele erro. Deus sabe, né? Deus me conhece. Deus não tira de perto mesmo. Negativo, irmão, não envolve Deus, não. Seja rápido em se arrepender. Seja rápido em reconhecer que você falou demais, que você pegou o que não devia, que você mentiu, que você não buscou ao Senhor. Nós devemos ser rápidos em nos arrepender. Isso é a diferença. Não há diferença, irmão, maior do que essa para aqueles que estão no mundo. Qual que é a diferença do crente e o não crente? É que o crente reconhece seus erros. O ímpio não reconhece. Você tem vivido como ímpio ou como um crente? Deixa eu falar de novo aqui, O crente reconhece seus erros, suas limitações. O ímpio não. Você tem vivido agora como crente ou como ímpio? Outra coisa que eu estou pensando esses dias, irmãos, daqui uns dias eu vou falar sobre isso também, sobre
O que é o reino de Deus, irmão? E aqui eu encerro para não ficar pesado para você. Mas o reino dos céus é um governo que já está sobre a nossa vida. Cristo deve governar a sua vida. Mas basicamente, irmão, eu pensando sobre isso, eu pedi, Senhor, qual é a característica maior do reino de Deus? Qual que é a maior característica desse reino que a gente fala, está na placa da nossa igreja? Qual é? Quem vive nesse reino, qual é a maior característica que tem que ter? E o Senhor disse, quem vive pelo reino de Deus, não vive atrás dos seus direitos, mas deseja cumprir os deveres do reino. Forte, né, irmão? Eu apanhei sozinho no podcast. Jesus, podia dormir sem essa. Quem diz que vive pelo reino de Deus e está atrás de direitos, não é o reino de Deus que você está vivendo. Porque Jesus disse assim, se baterem uma face, ofereça outra. Porque Jesus disse assim, quem quiser ser o maior, sirva. Porque Jesus disse, bem-aventurado, lembra as bem-aventuranças? Lá está todo o histórico do que é. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Quem? Vamos pegar lá Mateus 6, vamos relembrar? Só para terminar essa mensagem de hoje, irmão. Só para a gente ir para casa lembrando. Quer ser santo? Já está aqui, ó, o catálogo. Já está aqui, ó, o decreto para você seguir. Mateus 6. 5 na verdade, Luiz. 5 do 3 até o 12. Até o 11. Mateus 5:3. Olha só o reino, o que é, ó. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o quê? 4. Bem-aventurado quem? Chorar, eu? Uma mão desse aqui? Eles serão consolados. 5. Bem-aventurado quem? Os humildes. Não está falando de pobreza, não está falando de dinheiro aqui não, irmão. Está falando como você trata os outros, coração. Pois herdarão a terra. 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É os que fazem justiça, irmão? É os que têm sede. Para de dizer que está na Bíblia, viu? Vou fazer justiça porque está na Bíblia. Não, negativo. Sede, desejar que o juiz vai fazer. 7, Luiz. Bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. 8. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filho de Deus. Você está esquerando mais a briga, irmão? Ou você tem sido pacificador? 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. 11. Bem-aventurados sois vós, quando o quê? Injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Vamos ler o 12 também, vai, Luiz? Alegrai-vos. Quem aqui já se alegrou porque estão contando uma mentira sua? Levanta a mão aí. Hã? Quem já se alegrou porque, volta o 11, Luiz, por favor.
porque alguém está perseguindo você. Quem já se alegrou aqui, irmão? Quem já se alegrou quando insultaram? Os homens aqui vão entender aqui. Nós, quando a gente era pequeno na rua, xingava nossa mãe, meu irmão. Falou palavrão, usando mãe, meu amigo, vem aqui que você vai ver. Injúria, xingamento. Quem aqui já se alegrou com isso, irmão? Sabe por quê a gente não se alegrou? Porque a gente não vive o governo do reino de Deus ainda. Por quê? A gente gosta de sofrer? A gente gosta de ser xingado? Não, porque a gente sabe que haverá um dia de justiça, haverá um dia que Deus vai trazer juízo. Governo, santidade. Você está atrás dos seus direitos, porque Ele fez isso, porque Ele falou aquilo, porque Ele quer viver assim, porque Ele... Você está atrás dos seus direitos, irmão. Não é o reino de Deus que você está vivendo. Quem vive atrás de direito, irmão. Quem vive atrás de direito. E deixa eu dizer, se eu fosse você, eu até parava, viu? Porque a Bíblia diz que o pecador só recebe um salário. Quer seu direito mesmo? Sabe o que a gente tinha direito? A morte eterna. Quer o salário, irmão? Esse ninguém quer, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Você aceitou Jesus, né? Eu espero que os que querem se batizar não se assustem hoje. Aceitou Jesus, né? Você só tem deveres, tá? O que Jesus falou? Buscai primeiro o quê? O reino, o governo, os deveres desse reino. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a gente está buscando primeiro, nós estamos buscando primeiro os direitos nossos. Por isso as coisas não andam, por isso a gente quer ficar longe da igreja, por isso que a gente quer parar de fazer as coisas para Deus. Quem vive querendo direito é assim, irmão. Vê no mundo secular, irmão. Vendo muito funcionário que busca direito demais. Não que não tenha direito, mas não para em empresa nenhuma, irmão. Nunca vai estar bom. Nunca vai estar bom. Funcionário que busca direito demais. Nunca vai parar em emprego nenhum. Sabe por quê? Porque toda empresa tem defeito. Sabe por quê? Toda igreja tem defeito. Eu ouvi uma frase um dia e doeu um pouco. Não sei se vai doer em você também não. Se você achar uma igreja perfeita, não vai para lá não, senão você vai estragar ela. Se achar uma igreja perfeita, faz o favor, não vai para lá não. Você vai estragar ela. Se a gente encontrar, sabe por quê? Aqui na terra, todos nós somos falhos. Seja santo, irmão. Tem que acabar, tem que parar em você. Se você não gravou nada dessa mensagem aqui, lembre-se do para-raio. Você é esse para-raio. Você é santo. As pessoas esperam mais de você. Do ímpio, elas não esperam nada, mas de você, ela espera uma palavra de bênção. Ela espera uma palavra de consolo. Ela espera uma palavra de transformação. Se ela achar mais do mesmo, vamos orar, irmãos. Coloque em pé. Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus me deu uma frase que diz: se manter santo dá acesso à eternidade, irmão.
se manter santo. Glória a Deus. O que é ser santo, irmão? É ser perfeitinho. É ser irrepreensível. Deixa eu dizer, irmão, esses homens e mulheres que são venerados hoje, tem estátua deles, eles foram falhos também, viu? Eles também pecaram e precisam da graça de Deus. Eu estou hoje aqui, irmão, e esse microfone não me faz mais santo que vocês. Eu estou aqui, irmão, e eu estar pregando aqui não me faz melhor. É uma responsabilidade a mais que Deus me deu. Isso traz mais responsabilidade para mim. Mas eu também sou falho, eu também peco. Eu também falo o que não deveria. Eu também sou tentado a olhar o que não deveria. Eu também sou tentado a pegar o que não é meu. E já falhei, já errei. Mas o céu não é para quem nunca falhou, porque senão ninguém iria. O céu é para aqueles que reconhecem diariamente. Se não fosse tua graça, se não fosse teu amor, se não fosse tua misericórdia, se não fora o Senhor, eu não chego lá, eu não consigo. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. Se você disser, eu estou indo para o céu porque eu fui santo, você está diminuindo a cruz. Se você disser, eu vou para o céu porque eu sou um dizimista, você está diminuindo a cruz. Se você disser, eu vou para o céu porque eu oro mais do que todo mundo, porque eu prego mais que todo mundo, porque eu oro os enfermos são curados, você está diminuindo a cruz. A salvação é só pela cruz de Jesus, ela é a ponte. Mas para acessar, tem um dispositivo que se chama fé. E quando a gente puxa esse dispositivo através da fé, sabe o que cai sobre nós? A graça de Deus, que é favor imerecido. Ninguém merece. Nenhum de nós merece, mas só está à disposição do arrependido, do transformado, do generoso, do santo, do santificado, que reconhece, irmão. Por favor, irmão, falamos agora, bem-aventurados humildes, reconhece, irmão, reconhece, preciso da tua graça, preciso do teu amor, me ajuda nessa área aqui, Jesus, seja santo, porque o teu Senhor é santo. Feche os teus olhos aí, peça para Deus, irmão. Louvado é teu nome, vai falando com Ele um pouco. Se essa palavra falou o seu coração, se essa palavra tocou a sua alma, se você percebeu aí algo na tua maneira de caminhar, na tua maneira de viver, que não condiz com santificado, não condiz com servo e uma serva do Senhor, peça perdão para Deus aí. Quando você buscar viver os seus deveres no reino, as demais coisas serão acrescentadas para você. Enquanto você desejar buscar os seus direitos, você está dizendo que Deus não é um bom juiz. Você está dizendo que Deus não é um bom pai. Enquanto você for atrás dos seus direitos, você está dizendo que Deus não cuida dos seus. Mas nessa noite, esta palavra
muda algo no teu coração, muda algo na tua mente. Esta palavra muda algo em você. Buscai primeiro o reino dos céus. Nenhum daqueles que confiaram no Senhor foram decepcionados. Nenhum daqueles que entregaram a vida e foram obedientes ao reino de Deus ficaram decepcionados. Vale a pena ser fiel, irmão. Você pode dizer isso aí para o seu espírito ouvir? Você pode dizer isso aí para os teus ouvidos ouvir? Diga assim: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel a Deus, irmão. Vale a pena se manter íntegro. Vale a pena se manter inteiro. Vale a pena se manter santo, separado do mundo, separado no falar, separado no ouvir, separado no andar. Tem gente vindo atrás de você, irmão, e se ele estiver manco, e se ele estiver com dificuldade no andar espiritual, ele vai cair por tua causa. Você será pedra de tropeço para ele. Há planos, caminhos, você está andando firme. Se mantenha íntegro, quebra toda raiz que impeça, seja em palavras, seja em pensamento, seja em sofismas, seja no que for, quebra hoje, irmão. Não se deixe ser usado como pedra de tropeço. Seja santo. Não queira ser melhor juiz do que Deus. Você não é um melhor juiz do que Deus. Você não faz juízo melhor do que Deus, irmão. Ele é juiz, Ele é Senhor, Ele te vê. Faz esse teste essa semana, irmão. Quando você for convidado a buscar o seu direito, só cumpra seu dever, e frutos acontecerão para a glória de Deus. Você recebe essa palavra no teu coração? Aplauda o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê ânimo, vigor, graça, para continuar servindo, adorando e sendo usado pelo Senhor. Nós vamos agradecer a Deus por esse culto, que você tenha uma boa semana. Nessa oração final vamos orar pelo Marcelo, irmão. Movânia colocou o relatório ali. Amanhã Marcelo vai passar por uma tomografia para observar ali como está a região da cirurgia. Ontem eu estive com ele ali, passamos momentos ali falando as coisas do Senhor. Marcelo mandou a paz para todos. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando. Meu irmão, nenhum de nós tem problema até a gente ter um problema de saúde, irmão. Nenhum de nós tem problema até a gente ter um problema de saúde. Então deixa a sua boca ser usada não, irmão. Levantou com saúde, respirou, obrigado, Senhor. Pôs os 2 pés no chão, está firme, obrigado, Senhor. Louva o nome dEle, engrandece o nome dEle. Hoje, quem tem problema aqui é o nosso irmão Marcelo, irmã Vânia, que estão lutando contra isso, irmão. E nós podemos orar e pedir para que Deus os fortaleça. Amém? Vamos pedir isso para o Senhor. Vamos pedir que Ele nos fortaleça. Glória a Deus. Nós vamos orar nessa oração final. Chama meu pai, amém? Para fazer essa oração final. Orar pelo Marcelo. Desejar que você tenha uma semana de bênção, de vitória, de poder de Deus, de milagre, em nome do Senhor Jesus, amém? São os irmãos com a paz do Senhor? Eu confesso para os irmãos uma coisa, antes de orar, quase eu perdi essa benção, viu? Sabe onde eu estava? Debaixo da perua, sujo de graxa, mas o Espírito de Deus, pela sua misericórdia, falou, vai, larga isso, larguei tudo lá, voltei para tirar a graxa de mim, me troquei, vim caminhando, na beira da calçada ali, um conhecido que está lá na calçada, falou, ora, pede oração por mim. Glória a Deus.
E junto agora eu apresento ele. Chama Marcos. Louvado seja Deus, viu? Minha esposa assustou, porque ele veio aqui. Então vamos orar. E apresenta esse Marcos. Ele está aqui, ó. Se você descer aqui, está a calçada ali. Com a garrafinha. Eu falei, Marcos, eu pensei que você estava bem. Eu falei, eu estava bem. Mas eu voltei para casa, briguei a família, voltei aqui. Falei, ó, viu como que é, irmão? Estava bem, mas você não se firmou com Jesus? A gente fica igual ao mar, vai e volta, vai e volta. Mas se nós se firmar com Jesus, Ele põe um limite. Você não vai mais. Senhor Deus, pela Tua grandiosa misericórdia, me concedeu estar aqui. E me deu, Senhor, essa oportunidade de clamar pelo meu irmão, a qual está lá, Senhor. Pai, eu clamo em agradecer a Ti, porque eu sei que Tu está cuidando dele. Peço, Senhor, pelos médicos, que eles sejam orientados com sabedoria que venha do alto para cuidar dele, porque ele é Teu servo, Senhor. Pai querido, maravilhoso, muitos, meu Pai, estão querendo ver a derrota dele, mas muitos, meu Pai, de milhares e milhares de irmãos, eu creio, pela fé, está orando por todos os enfermos, e aqui essa partícula, Senhor, do Teu povo está orando por este irmão. Visita ele, Senhor. Visita todos os seus órgãos. Pai, concede tudo novo, Senhor. Pai, se Tu deixar alguma coisa, que eu tenho certeza que é para Te glorificar mais ainda. Mas eu Te clamo pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos remédios, meu Pai, sejam abençoados, meu Pai, que porque o remédio muitas vezes ele toma para uma coisa e prejudica para outra, mas que pela outra coisa que vai prejudicar, seja repreendido, Senhor. Pai querido, maravilhoso, eu tenho certeza absoluta que Tu, Senhor, está operando na vida dele. Eu só tenho a agradecer por ele, Senhor. Eu só tenho a agradecer por ele, Senhor. Pai, mas clamar para um livramento, Senhor. Eu peço para esta vida que está na calçada lá, Senhor, que não tem força dele mesmo, Senhor. Ele precisa da Tua ajuda, Senhor. Ele precisa, Senhor, de um livramento, meu Pai. Ele está como Márcio, vai e volta para o mesmo lugar, sem um livramento. Mas quando Tu mandar parar, Senhor, vai parar, Senhor. Por favor, Senhor. Ele é criação Tua, Senhor. Pai querido, eu não sei se os Teus planos, meu Pai, é para alcançar de salvação para ele, Senhor. Mas a Tua palavra diz que para orarmos por todos, meu Pai. E crendo, Senhor, que Tu és o Deus do impossível, por favor, Senhor, opera o impossível no Marcos, meu Pai. Opera o impossível, Senhor, nesses irmãos que estão aqui, que eu não sei o que eles estão passando, meu Pai querido, e que estão pedindo, Senhor, achando que o seu problema é maior do que o outro do irmão, Senhor, mas maior és Tu, Senhor, e Tu dá vitória a quem Tu quiseres, meu Pai, mas nós só temos o direito, é de clamar. Por isso eu Te clamo, Senhor, e já agradecendo pela vitória de cada um desses irmãos que está aqui, Senhor, e pela minha vitória, Senhor, que eu creio que Tu me concedeu. Em nome de Jesus Te agradeço. Amém. Obrigado. Nossa cantina está funcionando, passe ali, seja abençoado em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Nós vamos dizer: abraça seu irmão, deseja a ele uma boa semana.